Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre dieta flexível. If it fits your macros, ou se isso se encaixa nos seus macros, coma. É o que nós vamos falar logo após a nossa pseudo-vinheta. Bom, então eu não vou falar que o nome é autodescritivo, mas na verdade o nome é bem autodescritivo. O que esse método de dieta quer fazer é ser uma alternativa flexível aos métodos de dieta mais tradicionais que são bastante rígidos, que você tem lá determinados horários, determinadas programações com alimentos específicos em quantidades específicas, a fim de atingir também um objetivo específico. E aí tem lá, refeição 1, tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de gordura, de proteína, etc, etc. E tem também a somatória total no final do dia de quanto isso vai dar, né, em termos de quilocalorias, proteínas, gorduras, carboidratos e tal. Esse método de dieta parte do princípio de que o nosso corpo não faz muita distinção da origem dos nutrientes que nós estamos ingerindo. O seu corpo vai utilizar gordura, carboidrato e proteína se ele vier do queijo, mas também se ele vier da carne, mas se ele vier do grão, se ele vier de não importa onde. Essa é a chave do raciocínio. Desta forma, isso quer dizer que, contanto que você estabeleça metas diárias em termos de quilocalorias e quantidades de macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos, você pode comer qualquer alimento que se encaixe nessa sua conta diária, que não extrapole e nem deixe faltar nenhuma dessas coisas, certo? Então, num período de 24 horas, vamos supor que você precise comer 3.000 quilocalorias, 140 gramas de proteína, tantos gramas de carboidrato e de gordura. Agora, como você vai conseguir isso? A distribuição, os horários, do jeito que você vai fazer é o jeito que você conseguir, o jeito que você quiser fazer, com os alimentos que você quiser. E eu vou abrir um parênteses aqui. Se você tem dúvidas sobre quais alimentos você pode utilizar para conseguir cada um desses macronutrientes, o que são esses macronutrientes, eu tenho 3 vídeos da minha série de dieta e eu deixarei o link dos 3 aqui na descrição falando sobre proteínas, gorduras e carboidratos, com mais detalhes específicos, os alimentos que a gente consegue, qual a função desses macronutrientes no nosso organismo, etc e tal. E seguindo aqui. Quando a gente fala então que a gente vai atingir esses macronutrientes, essas quantidades estabelecidas na nossa dieta, conforme o nosso objetivo, da maneira que nós quisermos, dá sempre uma impressão muito legal, né? Que a gente vai poder comer tudo que é merda que a gente vê pela frente, que não vai ter problema algum. Mas, na verdade, quando você começar a fazer isso, se você fizer direito, é claro, você vai perceber que não é bem assim. Não é uma abertura irrestrita para você sair comendo qualquer tipo de besteira, porque se você fizer isso, vamos supor, você começa a comer só tomar refrigerante e comer salgadinho. Isso vai te proporcionar a quantidade de proteínas que você precisa? Não. A quantidade de gorduras? Provavelmente vai passar. A quantidade de carboidratos? Também provavelmente vai passar. Então, se você fizer uma dieta realmente desregrada, você não vai atingir as quantidades dos seus macros estabelecidas, bem como das calorias. Então, quando você começar a fazer, você vai perceber que não é bem assim. Você ainda vai precisar continuar comendo corretamente. Certo? Você ainda vai precisar comer bastante frango, bastante carne vermelha, bastante peixe, etc. Você não vai poder ficar comendo salgadinho de festa, bolo, etc., porque isso vai exceder os outros macronutrientes. Então, enfim, você vai perceber que você ainda vai precisar comer de uma maneira razoavelmente correta. O que muda aí é essa flexibilidade dos alimentos. Então, ao invés de você todo dia, por exemplo, precisar comer lá frango e batata doce, você pode variar. Um dia você come frango e batata doce, no outro dia você come carne vermelha e arroz integral, no outro dia você come peixe e mandioca, sei lá, qualquer coisa que seja. E você pode variar esses alimentos, contanto que você verifique as propriedades nutricionais, as informações nutricionais desse alimento e vai encaixando na conta. E ao longo do dia você vai distribuindo nas diversas refeições que você faz, você vai poder encaixar diferentes alimentos. Isso te dá uma motivação a mais, muitas vezes. É um ponto positivo, porque você não é necessário se restringir a comer só uma coisa. Isso é muito fácil de se adaptar ao seu dia a dia, porque no nosso dia a dia nós temos diversos imprevistos. Às vezes a gente precisa almoçar fora, às vezes a gente precisa comer uma coisa que a gente não estava esperando, num horário que a gente não estava esperando, numa situação muito específica. Se a gente conseguir contar os macronutrientes dessa refeição e adaptar a nossa dieta, a gente pode passar ileso por isso, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Para as pessoas que não levam o fisiculturismo, não têm a musculação como atividade principal, é uma coisa secundária na sua vida, você tem trabalho, família, amigos, vida social, etc. e tal, é um jeito muito prático, que eu particularmente sou a favor de você levar a sua dieta adiante. Essa é a vantagem. Agora, quanto às desvantagens, a gente pode dizer que a gente não tem um ajuste fino de determinados momentos, de determinadas janelas
Nós não fazemos um ajuste fino de algumas questões hormonais que próprios alimentos acabam produzindo no nosso organismo. Então é por isso que um atleta profissional, de repente, não faz exatamente dessa maneira, ele segue aquela dietinha mais restrita e tal, mais controlada, horários, quantidades a cada momento. Mas em termos de composição corporal, é muito bem possível, absolutamente possível, também obter ótimos resultados desta maneira, certo? Outra desvantagem é um trabalho a mais que você tem de fazer a contabilidade disso tudo. Depois que você já tem estabelecido na sua dieta os nutrientes que você precisa ingerir, as calorias que você precisa ingerir, você vai ter que fazer esse controle. Atualmente é muito provável que já existam aplicativos de celular, aplicativos, programas para o computador, sei lá, é que eu particularmente não manjo muito dessas coisas. Mas provavelmente já tem aplicativos que fazem esse controle para você. Provavelmente você só deve registrar lá e ele vai fazendo as contas e te dando toda essa tabela. Muito provavelmente já existe isso. Inclusive, se você conhece algum desses aplicativos, você pode colocar nos comentários aqui embaixo, se você quiser contribuir para que os outros também possam ver. Em outros vídeos, um pessoal já fez isso e foi bastante útil, bastante interessante. Então você tem esse trabalho a mais. E aí pode ser que você chegue num ponto que você nem precise tanto da ajuda desses aparelhos, porque você vai ficar como eu. Quando eu levava mais a sério essas coisas de musculação, treino, dieta, etc., eu acabei chegando num ponto em que eu praticamente decorei os valores dos alimentos que eu comia mais, assim, corriqueiramente. Os ovos, o frango, o arroz, frios que eu comia, leite, etc. Eu sabia tudo de cabeça, de tanto que eu ficava vendo aquela coisa para fazer as contas diárias dos macronutrientes. E aí, claro, se você chegar nesse ponto de nerdice, vamos dizer assim, fica um pouco mais fácil de você adaptar ali no seu dia a dia. Quando você se depara com alimentos, você fala, pô, será que ainda cabe nos meus macronutrientes? Será que não? Mas aí você consegue ter uma ideia melhor do quanto que dá para comer de cada coisa e tal. Isso, o próprio tempo, a própria experiência vai te dando essa baliza para você conseguir controlar melhor. E ainda sobre esses alimentos chamados errados de serem comidos, sim, acaba havendo uma margem um pouco maior para que ocasionalmente, uma refeição ou outra, você encaixe-os de alguma forma, contanto que eles também se encaixem nos seus macros. Mas numa fase de cut, por exemplo, onde você tem que consumir poucas calorias e quantidades bem específicas, bem restritas de carboidrato, gordura e tal, você vai ver que não tem tanta margem. Na fase de bulk, aí tudo bem, tem uma margem um pouco maior e você utilize esses macros da forma que você quiser. Apenas lembre-se sempre que nós não somos feitos só de macronutrientes. O nosso organismo também precisa de micronutrientes, como minerais e vitaminas. Então, outra vantagem de você comer alimentos com alto valor nutricional é essa. Você também adquire vitaminas e minerais que, de repente, nas besteiras, por exemplo, tomando sorvete, você não consegue vitaminas, né? Mas enfim, você consegue combinar um pouco de uma coisa com a outra e agradar aos gregos e aos troianos. Bom, então acho que é mais ou menos isso que a gente tem para dizer sobre esse método de dieta. É sim bastante útil, é sim eficaz, não vai comprometer os seus resultados, é bastante flexível, pode te ajudar se for o seu caso. Apenas fique atento para realmente cumprir as suas metas diárias de calorias, macronutrientes em geral, micronutrientes também. E é isso. Um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.